Bom dia, tudo bem? Vamos fazer nossa agenda de reforma íntima do dia 8 de abril de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Ao nascer do dia, saiu e foi para um lugar deserto. A multidão que o procurava veio ter com ele e não o largava com receio de que fosse embora. Lucas 4:42. Meta do mês: desenvolver a responsabilidade. A lei de Deus é a mesma para todos. Porém, o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem e o mal sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Diferença só há quanto ao grau da responsabilidade. Allan Kardec, na obra O Livro dos Espíritos, pergunta 636. Meta do dia: quando causar danos, problemas ou prejuízos a alguém, assumir a responsabilidade da reparação. Sugestão para a prece: prece de amor aos semelhantes. Graças a Deus, envolvidos no amor do nosso Mestre Jesus, de nossa Mãe Santíssima, deixemos-nos nesse instante nos envolver, sentir esse amparo, essa proteção. E vamos percebendo que todo o nosso ser começa a ficar diferente, vai se transformando, e vamos deixar brotar do nosso íntimo uma luz, e essa luz vai irradiando, indo até os nossos amigos, nossos parentes, nossos familiares, todas aquelas pessoas que nos são queridas, e que Jesus possa abençoar a todos nós. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, segunda-feira, estamos aí começando a semana. A gente sempre deixa muitas decisões importantes para serem tomadas na segunda-feira. Por exemplo, eu vou fazer uma dieta. Geralmente a gente fala, ó, eu vou começar a segunda. Vamos fazer um tratamento, seja da saúde física, ou mental, ou moral. A gente sempre deixa a partir de segunda-feira, não é mesmo? Sempre atos importantes a gente toma a partir de segunda, até tirar férias, né? Às vezes a gente fala assim, ó, vou começar a tirar férias na segunda-feira. Então, hoje, segunda-feira, é o dia da triagem fraterna em nossa casa espírita, a partir das 8 horas da noite. É evidente que às 7 da noite nós já nos encontramos lá. Então, se você quer chegar um pouquinho mais cedo para conversar, para harmonizar, é muito importante. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. E se você quer entrar em contato conosco, pode ser pelo número WhatsApp 66 984 66 7110. Você está acamado, mora em outra cidade, quer fazer o tratamento, entre em contato conosco que, na medida do possível, nós vamos orientando, tá bom? Muito bem, meus amigos. Quem pode fazer o tratamento? Todas as pessoas que desejarem fazer o tratamento. Porém, se você está envolto com as ideações de tristeza, de angústia, ansiedade, depressão, ideações suicidas, já tentou o suicídio, é importante você fazer o tratamento. Você que é muito nervoso, irritado, briga constante com a esposa, com o esposo,
briga com os filhos, a briga constante entre os filhos, desacordos no ambiente de trabalho, também é importante fazer o tratamento espiritual. Você que está envolto com as drogas, com a bebida alcoólica, com o cigarro, na viciação do sexo, na viciação da comida, também é importante fazer o tratamento. E se você está com a sua mediunidade desequilibrada, está vendo espíritos, está tendo pesadelos, está ouvindo vozes, também é muito importante fazer o tratamento espiritual. Então pode vir, nós estamos lá no dia de hoje, para o atendimento fraterno, tá bom? Muito bem, meus amigos, é, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo João. Então, nós já vamos aí para quase 30 dias, né? Hoje é 29 dias, estudando esse livro maravilhoso. E estamos estudando, tá, o Evangelho por Emmanuel. Disse-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu catre e anda. O Evangelho de João, capítulo 5, versículo 8. O sublime convite. A palavra do Senhor é sempre luz direta. A partir do momento em que fala incisivo, o doente inicia uma nova jornada. Os músculos paralíticos vibram fortes de novo. O tônus orgânico circula mais ativo. O equilíbrio ressurge no cosmos celular. A prisão, em forma de leito, liberta o prisioneiro. E múltiplas consequências são criadas no processo sublime, quais sejam a responsabilidade maior para o irmão socorrido. Estudo e meditação nos circunstantes admirados, reafirmação categórica das potencialidades sublimes do amor de nosso Divino Mestre, através do trabalho messiânico de libertação das consciências humanas que impôs generosamente a si mesmo. Em seguida, mais uma crônica ajustar-se-á aos ensinamentos narrados pelos evangelistas, expressando até hoje lição palpitante da humanidade. Em soerguimento, em soerguendo o enfermo desditoso do leito de provação, convoca-nos Jesus a levantar-nos todos do ninho de imperfeições em que nos comprazemos de coração cansado e mente corrompida. Se o egoísmo e orgulho, inveja e ciúme, cobiça e vaidade ainda nos prendem o coração ao catre do infortúnio, ouçamos o convite do Senhor amorável. Levanta-te, toma o teu leito e anda. E, erguendo-nos pela fé, saberemos sofrer a consequência ainda amarga de nossa própria sombra, caminhando, por fim, ao encontro da luz. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Ideal Espírita, da editora Comunhão Espírita Cristã, capítulo 42. Meus amigos, nós estamos diante de um trecho do Evangelho de João muito esclarecedor para todos nós, que é um encontro de Jesus com esse paralítico, esse senhor doente, que estava há 30 e poucos anos doente,
e não tinha quem o lançasse ou jogasse ou colocasse na piscina que ficava na entrada da porta de Jerusalém, que também é conhecida como a piscina de Betsaida. Então veja, aquela água que ali se encontrava era uma água que era magnetizada pelos espíritos. Não era a todo momento que ela estava magnetizada. Então, ela era magnetizada e a crença que eles tinham é que um anjo tomava banho naquela piscina e ela se movimentava. Então, eles percebiam pela movimentação das águas. Então, conforme a água movimentava, olha, o anjo acabou de tomar um banho. Então, quem chegasse primeiro nas águas era curado. E esse homem já estava há 38 anos esperando esse momento. E Jesus chega e pergunta para ele: Você quer ser curado? E ele diz que sim. Então Jesus fala para ele isso que nós falamos aqui no Evangelho, né? Levanta-te, toma o teu catre ou leito e anda, né? Então ele faz isso. E Jesus sai de cena, ele não sabe mais quem que é Jesus, não o conhece, não sabe que era Jesus naquele instante. Então, a gente percebe aqui que Jesus, até esses dias nós estávamos estudando, que dia, foi na quinta-feira, no culto do Evangelho, a gente estava estudando a Santo Agostinho, lá no capítulo 1 do Evangelho, que o Erasto diz que o dia que a estrada de Damasco se apresentou para Santo Agostinho, ele se modificou, né? E às vezes a gente, depois estava até conversando com alguns irmãos da casa espírita, que dia que nós passamos pela estrada de Damasco da nossa vida? Porque a estrada de Damasco, o que significa ela para nós? É o fim de um ciclo de um ser humano, orgulhoso, arrogante, prepotente, orgulhoso da sua raça. Imediatamente após passar por esse período, se torna uma pessoa mais branda, mais amorosa, mais equilibrada, mais compreendedora do Evangelho de Jesus. Por quê? Deu de cara com Jesus, né? Que é o exemplo do nosso irmão Saulo, mais tarde chamado também de Paulo. Ele não quis diferenciar muito o nome, porque ele queria sofrer na carne a perseguição que mais tarde foi feita para ele também, né? Dos próprios judeus contra o Saulo, porque o Saulo era um nome esperado, né? Inclusive da família. Todos esperavam que ele fosse o chefe dos sacerdotes, dos doutores lá em Jerusalém. Então a gente vê que a partir do momento que Paulo passa pela estrada de Damasco, ele se modifica. Nós também. Que momentos houve a nossa estrada de Damasco? É importante a gente perceber. Sabe por quê, meus amigos? Porque às vezes nós ficamos falando de Jesus, a gente fica pregando sobre Jesus, a gente faz as pessoas se comoverem, porque às vezes a gente utiliza, eu falo a gente, não me incluo nessa gente aí, né? No sentido assim de fazer as pessoas comoverem, né? Ou criar, levar as pessoas a se convencerem, né? Que ainda não cheguei nesse ponto. Mas, assim, tem muitos irmãos que são bastante eloquentes, eles são oradores de natureza, então eles conseguem mobilizar as fibras mais profundas do ser para que o ser consiga ouvi-las, né? Então, perguntar, em que momento houve esse encontro nosso com Jesus? Porque, meus amigos, às vezes a gente fala assim, eu encontrei Jesus com batismo. Eu encontrei com Jesus porque Jesus morreu numa cruz, o sangue dele já me salvou. Não. Se eu não modificar a minha atitude,
Eu vou ficar pelejando. Então, assim, encontrei Jesus. Esse encontro com Jesus fez o que na minha vida? Eu modifiquei? Eu me tornei uma pessoa melhor? Eu tornei uma pessoa mais caridosa? Eu tornei uma pessoa mais humilde? Ou ainda continuo orgulhoso, arrogante, prepotente, achando que eu posso tirar tudo dos outros para o meu benefício? Então é isso que a gente tem que avaliar. E aqui, novamente, na frente desse senhor de 30 e poucos anos doente, quase que inválido, ele encontra Jesus. O que que acontece com ele ao encontrar Jesus? Ele começa a andar. E o Emmanuel faz uma descrição muito interessante que às vezes eu tento fazer na prece, mas não consigo fazer o que o Emmanuel fez aqui. Então, assim, é, ao dizer para o paralítico que ali se encontrava, levanta-te e anda, a força magnética empenhada por Jesus reorganizou todo o corpo físico daquele senhor. Os músculos, os nervos começaram a se fortalecerem, se modificarem. O tônus orgânico começa a circular vivamente dentro dele. O equilíbrio começa a ressurgir no íntimo das células. Então, aquela prisão que ali se encontrava começa a ser libertada, transformada. Então, na nossa vida, quando Jesus encontrou com a gente, ou a gente encontrou com Jesus, nós modificamos, estamos nos esforçando para modificar. Então, é isso que a gente tem que pensar. O meu encontro com Jesus, porque é um encontro íntimo. Esse encontro com Jesus modificou o meu ser, transformou a minha vida, tirou o orgulho, o egoísmo, a ganância, a prepotência de eu achar que sou melhor do que os outros, que aqueles que não pensam como eu devem ser retirados de perto de mim. Então, isso nós temos que avaliar na nossa vida. Meus amigos, muitas vezes nós arranjamos problemas para nós por invigilância. Falamos coisas sem pensar. Não refletimos antes de falar. Depois que a gente fala, não tem jeito, né? Temos que trabalhar aí um pedido de perdão. E não é só pedido de perdão, nós temos que reparar o mal que nós fizemos com a fala. Quantas pessoas fizeram erradas porque nós orientamos errado? Nós seremos responsáveis pelo erro que elas cometeram, porque elas foram induzidas por nós. Então, veja os compromissos que nós temos quando a gente empenha uma palavra mal falada. Então, é muito importante a gente perceber isso. Às vezes a gente faz o quê? Difama as pessoas, despreza o trabalho do outro, acha que o trabalho do outro não era organizado. E a gente vai criando uma estrutura de desconstrução da tarefa, do serviço que a outra pessoa fez, mas eu não consigo ajustar ou reajustar aquilo que eu estou destruindo. E aí perde-se muito, pode perder recursos. Por exemplo, se eu sou um administrador público e por mágoa, ressentimento, por eu não gostar do administrador que veio antes de mim, eu começo a destruir tudo que ele fez, não dou continuidade. E aí eu vou desestabilizando todo o serviço, a equipe, vou prejudicando o trabalho que era um trabalho ótimo para uma população. Então veja aí o arraso que eu estou fazendo para com os outros. Então, aí eu não encontrei Jesus ainda, né? Eu posso ter um Jesus teórico, eu posso ter a ideia de Jesus, mas Jesus ainda não mora em mim, porque eu não me transformei. Eu tenho que me transformar.
E aí é importante a gente modificar a nós mesmos. Mas tem um ponto que depois a gente, provavelmente o Emmanuel vai discutir mais para frente, que é a questão desse jovem de 30 e poucos anos que é curado, mas que ele era um serviçal da fofoca romana ou da fofoca judaica, porque ele, depois que reconheceu que Jesus, que a pessoa que havia pedido para ele levantar e pegar sua cama e ir embora era o Jesus, ele entregou Jesus para os judeus, aí os judeus intensificaram ainda mais a perseguição a Jesus. Então, muitas vezes, existem espíritos que vão, ou na casa espírita, ou no templo religioso qualquer, como infiltrado. Ele não quer o bem, mas às vezes o bem acontece com ele para ver se ele melhora, mas ainda não melhora. Só que tem um detalhe muito importante que Jesus disse para ele no finalzinho, que não li aqui, né, que está no Evangelho de João. Cuida para você não pecar. Ou seja, cuida para você não errar de novo, para você não ser arrogante, orgulhoso, ganancioso, porque pode te acontecer coisa pior. Né? Então, às vezes a gente tem a cura, mas como a gente é negligente, a enfermidade volta e às vezes volta com muito mais dor, com muito mais dificuldade. Meus amigos, falei bastante. Ultimamente estou falando demais nos nossos vídeos. Vou ter que me policiar aí para a gente gastar no máximo 15 minutos. Meus amigos, busquemos todos os dias estar com Jesus, porque Ele está conosco todos os momentos. Nós é que, pela nossa invigilância, pelas nossas ideações equivocadas, a gente se afasta dele. Então vamos fazer prece. Amado Mestre Jesus, nós queremos nesse instante, assim como a tua força magnética adentrou ao mais profundo do paralítico, reorganizando desde a célula mais enfraquecida a toda a sua estrutura, nervo, ósseo, músculo. Rogamos também, Jesus, nesse instante, que ampare, que cure todos aqueles nossos irmãos que estão doentes, que estão acamados, que estão doentes do físico, mas também da mente, aqueles que estão em situações lamentáveis. Rogamos nesse instante, Jesus, que essa força magnética adentre ao organismo desses nossos irmãos, curando-os, fortalecendo-os, reorganizando todo o campo celular, todo o campo magnético, reorganizando o sistema nervoso central, fortalecendo os pulmões, fortalecendo o coração, para que tudo se organize. Vem, Jesus, em socorro da nossa falta de fé. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.